E se eu te dissesse que muitos desses tonturas que você sente, essa sensação de cabeça pesada, não são simplesmente coisas da idade, mas um sinal de que o seu corpo está pedindo mudanças pequenas, porém urgentes? Neste vídeo, vou te mostrar 7 hábitos rápidos e simples que você pode começar a aplicar a partir de hoje para reduzir a tontura e essa sensação de cabeça pesada que tanto te limita. Não vamos falar de pílulas milagrosas, e sim de coisas concretas que você pode fazer com o próprio corpo, com suas rotinas, com a sua forma de comer, de dormir e de se mover. Fique comigo até o final, porque os últimos hábitos são os que mais provocam mudança, sobretudo se você já vem há anos convivendo com essa instabilidade ao caminhar ou com essa nuvem constante na cabeça. Eu prometo te explicar música como se você estivesse aqui na minha frente, sentado no meu consultório. Bem-vindo, e obrigado música por dedicar alguns minutos ao que você tem de mais valioso, sua saúde e seu equilíbrio. Eu já vi tantos idosos abrirem mão de caminhar no parque, visitar amigos ou até mesmo sair de casa música, simplesmente porque não confiam nas próprias pernas nem no equilíbrio. E isso me dói profundamente, porque muitas vezes por trás dessa tontura existem causas que podem sim melhorar com hábitos música muito concretos. Mas antes de falar dos hábitos, quero que a gente entenda juntos o que está acontecendo dentro do seu corpo. O seu equilíbrio não depende de uma coisa só. Não é só o ouvido, nem só a pressão, nem só a coluna. O seu equilíbrio música é como uma orquestra em que vários músicos tocam ao mesmo tempo. De um lado está o ouvido interno, essa estrutura pequenininha e delicada que tem canais cheios de líquido e cristais microscópicos que dizem ao cérebro em que posição sua cabeça está. Do outro lado está a visão. Seus olhos mandam informações ao cérebro sobre o espaço, as paredes, o chão, a distância dos objetos. E também existe a sensibilidade profunda, os sensores que ficam nos seus músculos, nas suas articulações e na planta dos seus pés, que dizem ao cérebro como seu corpo está se movendo, quanto peso você coloca em cada perna, se você está inclinado para frente ou para trás. Para não haver tontura, todos esses sistemas música precisam se coordenar como uma orquestra bem afinada. E quem rege essa orquestra? O seu cérebro, que também precisa de um bom fluxo de sangue, oxigênio e energia para interpretar todos esses sinais e manter você em pé, firme e música seguro. Agora, o que acontece com os anos? Com o passar do tempo, alguns desses músicos se cansam. A visão perde nitidez, os músculos perdem força. A sensibilidade da planta do pé diminui, especialmente em pessoas com diabetes ou problemas de circulação. A pressão arterial fica mais instável, e o ouvido interno se torna mais sensível a mudanças bruscas de posição, a desidratação ou até a pequenos cristais que saem do lugar. Além disso, a circulação já não é tão potente como antes. O fluxo de sangue para o cérebro pode ficar mais irregular, principalmente ao mudar de posição. Você se deita, levanta rápido, e o sangue demora um pouco para chegar à cabeça. Resultado: tontura, visão embaçada, sensação de desmaio. A isso se somam coisas que às vezes passam despercebidas: dormir mal, não tomar café da manhã, usar muitos medicamentos, comer de forma irregular, passar horas sentado, não beber água suficiente. A boa notícia é que não estamos condenados a viver assim. Eu selecionei 7 desses hábitos. Não são os únicos, mas são os que mais vejo funcionar no consultório quando os pacientes se comprometem e os transformam em parte da vida diária. Hábito rápido número 7. Acordar devagar, cérebro acordado. O primeiro hábito talvez te surpreenda, porque dura menos de 2 minutos, mas pode fazer a diferença entre levantar tonto todos os dias ou começar amanhã com a cabeça muito mais clara. Muitos idosos cometem o mesmo erro: acordam, desligam o alarme, sentam de repente e já se levantam. Parece familiar. Quando você passa várias horas deitado, o sangue fica distribuído de um jeito diferente. A sua pressão arterial tende a ser mais baixa. Se você passa de deitado para em pé em um único movimento, o sangue se acumula por alguns segundos nas pernas e demora um pouco para subir ao cérebro. Isso é o que chamamos de hipotensão ortostática, e é uma causa muito frequente de tontura ao levantar. A solução é um pequeno ritual música de decolagem, como se você fosse um avião. Passo 1. Abra os olhos e fique deitado por alguns segundos. Mexa os dedos dos pés. Flexione e estique suavemente os tornozelos. Gire os punhos. Mexa um pouco o pescoço para um lado e para o outro. Devagar, sem brusquidão. Isso avisa ao seu sistema circulatório que uma mudança vem aí. Passo 2. Sente-se na beira da cama, mas ainda não se levante. Coloque os pés bem apoiados no chão. Respire fundo 3 vezes. Inspire pelo nariz, expire pela boca lentamente. Enquanto faz isso, perceba-se a tontura. Se houver, espere diminuir antes de ficar em pé. Passo 3. Apoie-se em algo firme e levante com calma, devagar, como se desse tempo ao corpo de lembrar a posição vertical. Depois dê os primeiros passos sem pressa, segurando na cabeceira ou numa cadeira, se necessário. Esse hábito não vai acabar com todas as tonturas do mundo, mas reduz muito aquelas tonturas matinais, bruscas, que dão tantos sustos. Pense nisso como uma gentileza com seu próprio corpo. Ele trabalhou a noite inteira. Não o obrigue a correr uma maratona nos primeiros 3 segundos do dia. Hábito rápido número 6. Hidratação inteligente para o equilíbrio. Quero que você se faça uma pergunta bem sincera música. Quanta água você realmente bebe por dia? Não café, não refrigerante, não sucos industrializados. Água de verdade, chás leves, caldos suaves. Você se surpreenderia com a quantidade de idosos que vivem à beira da desidratação sem perceber. Eles sentem menos sede, tomam pequenos goles de vez em quando e acham que isso basta.
A desidratação leve pode baixar a pressão arterial, engrossar o sangue e fazer com que o fluxo para o cérebro seja menos eficiente. O resultado é uma tríade muito comum: tontura, dor de cabeça e sensação de confusão. E o pior, muitas vezes isso se junta a medicamentos para pressão ou para eliminar líquidos, aumentando ainda mais o risco de tontura. O que podemos fazer? Primeiro, distribua a água ao longo do dia, em vez de beber grandes quantidades de uma vez. Beber um copão de uma vez pode até piorar a sensação se encher demais o estômago ou se você beber bem antes de dormir. Eu te proponho um hábito muito simples. Mantenha sempre por perto um copo ou uma garrafa de água e dê pequenos goles a cada 20 ou 30 minutos enquanto estiver acordado. Não precisa se obsessão por litros exatos, mas sim por regularidade. Segundo, comece o dia com um copo de água em temperatura ambiente. Assim que fizer seu ritual de levantar devagar, beba meio copo lentamente. Isso ajuda a circulação, a pressão e o cérebro a despertar. Terceiro, se você não gosta de água pura, pode dar um toque natural de sabor: rodelas de limão, folhas de hortelã, um pouco de pepino. Mas evite adoçar com açúcar ou xaropes. Quarto, música. Cuidado com líquidos que desidratam. Café em grandes quantidades, bebidas alcoólicas e muitos refrigerantes não hidratam. Pelo contrário, podem fazer você perder mais líquido. Um corpo bem hidratado é como um rio que corre com música à força. Um corpo desidratado é como um riacho quase seco, onde qualquer música pequena parece um terremoto. Seu ouvido interno, seu cérebro e seus músculos precisam desse rio para funcionar bem. Hábito rápido número 5. Alimentar o cérebro, não a tontura. Vou te contar algo que talvez ninguém tenha explicado com tanta clareza. Muitos episódios de tontura em idosos estão ligados a quedas bruscas do açúcar no sangue ou a picos muito altos seguidos de quedas rápidas. Música. Imagine que você passa a manhã só com café e um pedacinho de pão branco, ou algumas bolachas doces, ou que pula o café da manhã porque não tem fome, e só vai comer ao meio-dia. Enquanto isso, seu cérebro está trabalhando, seus músculos se movem, seu coração bate. De onde você acha que vai sair energia? Quando a glicose no sangue cai demais, o cérebro sente. Aparecem tontura, fraqueza, tremores, suor frio, sensação de desmaio. E se, em vez de dar ao corpo um combustível estável, a gente dá açúcar rápido e farinhas refinadas, colocamos o corpo numa montanha-russa, o açúcar sobe de repente, o corpo libera muita insulina para baixar, e logo você cai num buraco com mais tontura e mais cansaço. Já aconteceu de você estar bem e, de repente, sentir uma queda forte. Por isso, um dos hábitos mais importantes é aprender a montar um café da manhã e pequenas refeições que deem ao cérebro energia estável, sem picos violentos. O que isso significa na prática? Primeiro, evite o café da manhã fantasma: só café, só chá, só uma torrada branca, ou só bolacha. Isso é quase o mesmo que não comer nada. Segundo, inclua sempre uma fonte de proteína e uma fonte de fibra nas primeiras refeições do dia. Por exemplo, ovo mexido com um pouco de queijo branco e uma fatia de pão integral de verdade. Aveia em flocos cozida com água ou leite, com pedacinhos de fruta e algumas nozes ou amêndoas. Música. Iogurte natural sem açúcar com sementes, chia, linhaça e fruta picada. Esses alimentos são digeridos mais lentamente, mantêm seu açúcar no sangue mais estável e fazem o cérebro receber um fluxo constante de energia. Menos sobe e desce, menos tontura. Terceiro, não fique muitas horas sem comer nada. Não é para beliscar o dia inteiro, mas música sim para evitar longos períodos de jejum total se você tem tendência a tonturas. Um punhado pequeno de castanhas, um pedaço de música queijo, uma fruta inteira, não suco, pode ser a diferença entre ficar firme ou precisar sentar porque tudo some. Lembre, o cérebro não tem estoque de energia. Ele precisa receber quase em tempo real. Se você quer que ele te mantenha firme, alimente-o com inteligência. Hábito rápido número 4. Soltar o pescoço de pedra. Existe uma cena que se repete o tempo todo no meu música consultório. Chega um paciente reclamando de tontura e diz: "Doutor, sinto a cabeça pesada como se apertassem por trás." E quando eu peço para ele virar o pescoço ou olhar para o lado, o movimento é mínimo. O pescoço está rígido, duro. Os músculos dos ombros parecem pedra. Muitos idosos carregam todo o estresse, as preocupações e anos de má postura nessa região, pescoço e ombros. Ficar horas sentado olhando o celular, vendo TV, lendo com a cabeça projetada para frente, dormir com travesseiros inadequados, tudo isso vai alterando a musculatura cervical. Por que isso importa para a tontura? Porque a coluna cervical não só sustenta a cabeça, ela também abriga artérias e nervos que participam do equilíbrio e do fluxo de sangue para o cérebro. Quando os músculos estão muito tensos e as articulações cervicais rígidas, qualquer movimento brusco da cabeça pode provocar tontura ou desequilíbrio. Não estou falando de problemas graves que exigem cirurgia, e sim daquela rigidez crônica que se instala aos poucos. O que fazer? Eu te proponho um hábito de apenas 3 minutos, que você pode repetir 2 ou 3 vezes por dia, sentado numa cadeira firme, com as costas retas e os pés no chão. Respire fundo, inspire pelo nariz, expire pela boca. Leve suavemente o queixo em direção ao peito, até onde der sem dor. Segure alguns segundos e volte ao centro. Repita 3 vezes. Vire a cabeça lentamente para a direita, como se olhasse por cima do ombro. Segure alguns segundos. Volte ao centro e faça o mesmo para a esquerda. 3 vezes de cada lado. Leve a orelha em direção ao ombro direito sem levantar o ombro, só inclinando a cabeça. Segure alguns segundos e troque de lado.
Faça pequenos círculos com os ombros para trás e para frente. Tudo devagar, sem trancos, sem forçar. O objetivo não é estalar nada, e sim lembrar o corpo de que o pescoço pode se mover. Com o tempo, esses movimentos suaves melhoram a circulação local, aliviam a tensão e dão ao cérebro sinais música mais claros sobre a posição da cabeça. Menos tensão, menos confusão, menos tontura. E aqui, antes de seguir para os hábitos mais poderosos, quero fazer um convite muito importante. Se até agora você sente que este vídeo está te ajudando a entender melhor o que acontece, se você já identificou pelo menos uma mudança que pode fazer hoje mesmo, faça algo simples, mas essencial, para não perder os próximos conteúdos. Inscreva-se se você gostou do vídeo. Assim, essa mensagem chega a mais idosos música que talvez estejam vivendo com medo de cair, achando que não existe solução, quando na verdade ninguém música explicou essas coisas com calma. Vamos continuar. Hábito rápido número 3. Respirar para dissipar a névoa. Pode parecer simples demais, mas a forma como você respira música tem um impacto enorme em como a sua cabeça se sente. Muitos idosos passam grande parte do dia respirando de forma superficial e rápida, usando só a parte alta do peito. Isso pode ser por anos de estresse, má postura, falta de atividade física ou até doenças respiratórias anteriores. O resultado: menos oxigênio para o cérebro, mais tensão nos músculos do pescoço e do peito e uma sensação constante de falta de ar ou confusão mental. Por outro lado, algumas pessoas quando ficam nervosas ou tontas começam a respirar música rápido demais, hiperventilação. Isso pode alterar os níveis de gás carbônico no sangue e piorar os sintomas. Mais tontura, mãos tremendo, uma sensação estranha na cabeça. Por isso, um dos hábitos mais poderosos contra a cabeça pesada e a tontura é treinar uma respiração lenta, profunda e consciente. Eu te proponho um exercício que você pode fazer a qualquer hora do dia, sentado ou deitado. Se você se sentir seguro, feche os olhos. Coloque uma mão no abdômen e outra no peito. Inspire pelo nariz contando mentalmente até 4, tentando fazer a mão do abdômen se mover mais do que a do peito. Segure o ar por um par de segundos, sem forçar. Expire pela boca lentamente contando até 6, como se soprasse uma vela muito delicada que você não quer apagar de uma vez. Repita isso de 5 a 10 vezes, várias vezes ao dia. O que esse hábito faz? Melhora a oxigenação do cérebro. Acalma o sistema nervoso, reduz a ansiedade que muitas vezes acompanha a tontura e cria um círculo vicioso. Relaxa a musculatura do pescoço e dos ombros, melhorando a circulação nessa região. Pense nessas respirações como pequenas limpezas da névoa na sua cabeça. São gratuitas, não têm efeitos colaterais e você pode fazer onde estiver, na cama antes de dormir, numa cadeira durante o dia, até enquanto espera numa fila. Hábito rápido número 2. Treinar o equilíbrio sem se arriscar. Muita gente acha que equilíbrio é algo com que a gente nasce e que, se perde, já era. Isso não é verdade. O equilíbrio pode ser treinado música como um músculo. Obviamente, não vamos pedir para você andar numa corda ou fazer piruetas, mas sim criar um pequeno hábito diário de exercícios seguros que mantenham seu cérebro e seu corpo conectados. Vou te dar uma rotina de 2 a 3 minutos para fazer todos os dias, sempre perto de uma superfície firme. Música, como o encosto de uma cadeira pesada, a lateral da cama ou a bancada da cozinha. Nunca faça no meio do cômodo sem apoio. Fique de pé com os pés afastados na largura do quadril e segure o encosto da cadeira com uma mão. Levante lentamente um pé e fique apoiado no outro por 5 a 10 segundos. Se sentir música seguro, tente soltar a cadeira por 1 segundo. Depois troque de perna. Repita 3 vezes de cada lado. Coloque os 2 pés no chão e depois ponha um pé à frente do outro, como se estivesse andando em linha reta, apoiando o calcanhar de um pé bem na frente dos dedos do outro. Segure na cadeira. Mantenha por uns 10 segundos e troque. Se for difícil, apenas aproxime os pés mais do que o normal. Com os pés bem firmes, olhe para um ponto fixo à frente, na altura dos olhos. Mantenha o olhar por 10 segundos. Depois, sem mexer a cabeça, mude o olhar para outro ponto um pouco à direita, música depois à esquerda. Esses exercícios se baseiam em princípios usados na reabilitação vestibular, adaptados a um nível seguro para idosos. A mensagem é: quanto mais você treina o equilíbrio de forma controlada, menos vulnerável fica a perdê-lo de repente ao caminhar na rua, ao virar na cozinha ou ao levantar de uma cadeira. Não espere uma queda te obrigar a fazer fisioterapia. Transforme esses minutinhos no seu seguro do equilíbrio. Hábito rápido número 1. Cuidar dos sinais de alerta e pedir ajuda a tempo. Até aqui falamos de hábitos que você pode aplicar sozinho para melhorar a tontura e a cabeça pesada, mas há algo que eu nunca posso deixar de dizer: nem toda tontura é benigna. Existem tonturas que são um sinal de alarme, e o hábito mais importante é aprender a reconhecê-las e pedir ajuda sem esperar. Guarde isso. Se uma tontura aparece de forma súbita, muito intensa, acompanhada de dificuldade para falar, fraqueza de um lado do corpo, queda de um braço, boca torta, visão dupla ou perda de visão, dor de cabeça brutal como nunca antes, não tente resolver com água, respiração ou exercícios. Isso pode ser um AVC, e cada minuto conta. Se a tontura vier acompanhada de palpitações muito fortes, dor no peito, falta de ar intensa, suor frio e sensação de desmaio, também não espere. Pode ser um problema cardíaco. Música. Se a tontura for nova, muito diferente do que você já sentiu antes, e vier com febre alta, dificuldade para caminhar ou falar, também é motivo para procurar atendimento urgente. Por que eu digo isso num vídeo sobre hábitos?
Porque um dos hábitos mais poderosos para viver mais e melhor é saber distinguir o que dá para manejar em casa e o que não dá. Nem tudo se resolve com já vai passar. Eu não quero que você viva com medo, mas com respeito pelo próprio corpo. Se a tontura é algo leve ou moderado, de anos, que você já conhece, que aparece ao levantar, ao virar,